Bom dia novamente, eu sou o José Geraldo Garcia, diretor da Umini Tecnologia, e agradeço a presença de todos em nosso webinar, realizado em parceria com a Avalara. Hoje vamos falar sobre um dos temas que mais tem gerado dúvidas na reforma tributária, as notas de débito e crédito. Para isso, contamos com a participação de Graziela Santos, consultora tributária, educadora e cofundadora da NET Fiscal. Graziela, muito obrigado por estar aqui com a gente. A Meire Rustinger, da Avalara, também participaria conosco, mas por um imprevisto não pôde participar hoje. Em seu lugar, contamos com o Silas Pereira, do time Avalara, que também vai contribuir com a discussão. Antes de passar a palavra para eles, vou fazer uma breve apresentação da Umini para quem ainda não nos conhece. A Umini é uma consultoria de TI especializada em desenvolvimento, implantação e suporte a tecnologias estratégicas, com forte atuação em SAP. Nós temos mais de 20 anos de experiência em projetos SAP, atendendo grandes empresas de diferentes setores, no Brasil e também no exterior, com presença em São Paulo e nos Estados Unidos. Nosso foco é combinar especialização técnica com entendimento de negócio, entregando projetos com alto nível de qualidade e resultado. E para fortalecer nossa atuação, contamos com parceiros estratégicos como a Avalara, com quem realizamos este webinar hoje. Falando um pouco sobre como apoiamos nossos clientes, nossa atuação está organizada em algumas frentes principais. A primeira é toda a parte de serviços e soluções SAP, com projetos de implementação, melhorias e suporte contínuo. Também temos a solução HomeSoft, voltada para a automação do recebimento fiscal dentro do SAP. Atuamos fortemente com compliance fiscal, com a comercialização e implementação das soluções Avalara. E, além disso, temos uma frente de desenvolvimentos de software e automação para demandas mais específicas de cada cliente. Também trabalhamos com alocação de recursos de TI e headhunting especializado. E, é claro, um ponto importante hoje, temos uma atuação dedicada à reforma tributária, apoiando empresas na adequação de seus processos e sistemas. Dentro deste contexto da reforma, nosso papel é atuar como um advisor nessa transição. Nós começamos com o diagnóstico dos processos de negócio e infraestrutura de TI das empresas, e a partir disso, identificamos os principais gaps em relação às novas exigências da reforma tributária. Então, estruturamos uma proposta de adequação, que pode envolver tanto a implementação de soluções fiscais, como a da Avalara, quanto ajustes no RP. Para quem quiser se aprofundar depois, tirar dúvidas ou entender como isso se aplica à sua realidade, pode utilizar este QR Code na tela para falar com os nossos especialistas. Bem, agora sim, vamos dar início ao conteúdo de nosso webinar. Lembrando que vocês podem enviar suas perguntas pelo chat ou pela aba de perguntas e respostas. E no final do webinar, nós vamos dedicar um tempo para responder. Para começar, eu convido o Silas Pereira, da Avalara, que vai apresentar um módulo da solução Tax Compliance, voltado à gestão de créditos tributários de IBS e CBS. Silas, obrigado pela presença. A palavra é sua. Muito obrigado, José Geraldo. Bom dia a todos, pessoal. Já peço desculpas de início, né? Eu sei que vocês gostariam muito de ver a Meire, eu também queria muito ver ela, mas eu vou tentar fazer o possível para ficar à altura da Meire aí quanto ao conteúdo da Avalara. Meu nome é Silas Pereira, eu trabalho aqui como Solution Engineer na Avalara, auxiliando os clientes nos projetos, né? E até na arquitetura mesmo das soluções. E eu vou falar rapidamente aqui no início, pessoal, só para todo mundo conhecer um pouquinho essa solução da Avalara, porque a Avalara consegue auxiliar as empresas também em toda essa jornada da reforma tributária, né? A gente sabe que tem ali vários desafios,
mas passando por alguns deles que vocês aí conhecem muito bem, a Avalara consegue auxiliar desde o início do processo, que nós chamamos ali a parte de cálculo, né? A determinação dos tributos, onde a Avalara já tem ali todo um motor de cálculo com as fundamentações legais embarcadas, já com toda a determinação de CBS, IBS, IS, com todas as etapas de documento também, né? Então, desde a mensageria para a emissão dos documentos com os novos campos e com todos os novos layouts, até olhando para a parte de serviços, né? Com a captura de notas de entrada também, notas de serviço, conhecimento de transporte, nota fiscal eletrônica, e até o processo de recebimento dessas notas no próprio RP, né? Que acaba sendo um processo ali exatamente de automação do embalde, né? Isso é extremamente importante para que eu tenha todo o meu recebimento automatizado das informações. Esse processo que a gente menciona da Avalara, como um todo, né? Eu gostaria até de mostrar diretamente na solução para vocês esse auxílio que a Avalara tem, que é um processo seguinte à etapa da definição de cálculo. Eu vou trazer aqui a carinha da solução para vocês conhecerem, que fica até um pouco mais objetivo, que é o processo de gestão de crédito tributário. Acaba sendo uma etapa seguinte a que nós estávamos da parte de documentação. Então, após o meu processo, onde eu já realizei a determinação dos tributos nas minhas entradas, nós vamos para a parte de conciliação das informações diretamente no módulo da reforma. Esse processo de conciliação dos documentos fiscais ele é extremamente importante e é onde entra essa solução da Avalara, que é onde eu tenho todo o recebimento dos documentos fiscais. A partir desses recebimentos, a solução ela faz a geração do ROC, que é um registro de operação de consumo, que nós chamamos, né? Então, esse registro de operação de consumo, a ideia dele é ter apenas as informações CBS, IBS e IS, né, na sequência, mas a partir dele eu tenho a gestão de elegibilidade desse crédito. Esse módulo da Avalara, essa etapa que a Avalara está, é um módulo para auxiliar as empresas um passo antes da apuração assistida, para que vocês tenham essa gestão interna na empresa, verificando, primeiro, se esse crédito está elegível, se ele está disponível para utilização, sim ou não, se já foi feito o pagamento, né, desse crédito, se tem alguma divergência com o que está na receita, tem alguma divergência com o que está na legislação, que é o motor de cálculo da Avalara, tem alguma necessidade de realizar os eventos, os ajustes, que é o que a gente vai conversar bastante hoje, né? As notas de débito e crédito, na solução já permite essa mensageria, e aí dentro da própria solução, eu já tenho uma etapa de apuração assistida para que ele me mostre exatamente ali os valores que foram apresentados de débito e crédito, mas dentro da solução. Então, a intenção realmente é que eu tenha uma apuração paralela da receita, justamente para que eu faça esse confronto e, entendendo que esteja correto, eu possa até mesmo fazer o retorno dessas informações para a contabilidade do ERP. Então, a ideia da solução dessas etapas que eu mencionei, né, é que eu realmente tenha essa visão, a consolidação dos arquivos através do ROC, dessa consolidação de cada um dos documentos, e a partir dali eu tenha essa validação da minha gestão de crédito, onde eu vou olhar ali qual que é o meu total de valores, né? Quais são os meus totais de créditos pendentes de CBS, o que já foi pago, sim ou não, conciliação automática direto com a Receita Federal para entender se esse pagamento já foi feito ou não foi feito. Uma segunda etapa até de cruzamentos, a ideia é que vocês verifiquem esses pagamentos diretamente na instituição financeira e direto até o Bacen para pegar essa informação e entendendo se esse pagamento ele é parcial ou não. Sendo parcial, qual que é a parcialidade desse pagamento? Do que eu posso me creditar de CBS? Qual que é a próxima parcela? Qual que é o percentual pago? Desses valor total que está elegível para utilização na minha apuração assistida, para cada documento, existe alguma divergência? Eu consigo gerar aqui um bloqueio, digamos que tem uma divergência entre o que está calculado na nota, que veio do RP, ou veio da solução de captura, veio de diversos locais, e o que está na nota lá na apuração assistida, na receita. Um exemplo, né? O fornecedor emitiu a nota com inconsistências. Por N motivos, vocês corrigiram a nota, escrituraram um RP na parte fiscal. Está divergente essa informação. Mesmo que eu esteja com a informação correta do meu lado, o que está na apuração assistida é o emitido lá pelo fornecedor. Então, a ideia da solução é realmente dar essa visão, essa gestão na mão da empresa, para que ela saiba realmente o que está ocorrendo, né? E até se tem uma divergência com a legislação. Veio mostrando na nota ali um crédito de 2.500 de CBS. Mas se eu pedir para recalcular lá no motor de cálculo da Avalara, às vezes o crédito pode ser menor, de acordo com a legislação, algum crédito presumido, alguma alíquota específica, alguma redução governamental, ali
um valor de 2,125, então eu tenho que me creditar menos. Se eu quiser liberar esse crédito para a apuração da solução, apresentando exatamente quais são ali as justificativas, deixar isso registrado na solução, para que aí sim, uma vez que isso esteja correto, eu vá para a apuração assistida dentro da solução, né? Até chegar aqui nos valores para vocês visualizarem, na parte da apuração assistida, eu acho que isso é bem importante, porque a ideia da solução é que vocês tenham essa apuração paralela, e nós chamamos até de minhas apurações assistidas, né? Porque eu vou fazer realmente esse confronto entre o que está lá na apuração da receita e o que eu tenho aqui na minha gestão de débitos processados, créditos apropriados, pagamentos realizados pelo contribuinte. Então, é tudo num único local, garantindo que eu tenha essa gestão, essa visualização das informações, dos valores por documento, por data, por evento, débitos, créditos, pagamentos realizados, até mesmo o histórico dessas informações, né? Então, por onde passou, débitos processados, créditos apropriados, quais são esses movimentos. Então, a ideia dessa solução, pessoal, não é que eu gere nenhuma obrigação ali no final, né? Quando a gente fala da reforma como um todo, a obrigação é o documento fiscal. A ideia da solução aqui é que eu tenha essa gestão, essa visibilidade e posso até gerar uma DARF. Aqui, quando a gente fala de gerar DARF, é retornar essas informações para o pagamento direto no ERP para contabilização. Então, dessa forma, com essa contabilização de informações, né, eu tenho até a geração das demais obrigações dentro do módulo, mas a ideia é que realmente eu consiga atender o processo da reforma como um todo, desde cálculo, documentos emitidos e recebidos, mas principalmente nessa gestão de crédito de CDS e IBS, com a visibilidade em tela e também, claro, né, pessoal, o mesmo QR Code eu coloquei aqui de novo só para vocês, para quem não conseguiu pegar lá, pegar aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, ou até uma apresentação detalhada desse módulo, podem aí entrar em contato com o pessoal da Mini, a gente faz uma apresentação em conjunto, tanto no RP quanto na Avalara, mas eu acredito que tem muito a se entender sobre esse tema hoje ainda, né, José Geraldo? Então, a gente vai voltar, Sim, sem para o dúvidas. José Geraldo, que ele vai dar sequência no webinar para a gente, mas eu só queria fazer essa breve introdução, enquanto o pessoal da Win pega a tela novamente para eles. E, pessoal, eu vou continuar aqui até o final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aí à disposição. Obrigadão, José Geraldo. Silas, obrigado pela apresentação. Foi excelente para entendermos como a tecnologia entra nessa equação. E agora, a gente dá um passo além, olhando para os impactos práticos e as dúvidas do dia a dia. Graziela, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. E a palavra é sua. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pelo convite. Estou aqui representando aí a questão da área fiscal para falar um pouco sobre a prática operacional, né? Operacional da área fiscal. Hoje a gente já tem, então, instrumentos legislativos importantes, já temos as regulamentações também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre uma finalidade, pessoal, que talvez por conta de um ajuste que saiu em 2025, que o ajuste NF 49 de 2025, ele pode ter tratado uma dúvida que foi gerada porque, na verdade, a gente está passando por duas gestões, né? Então, e quando a gente fala sobre duas gestões de informações, a gente está dizendo que hoje o profissional, o TI, a parte comercial, vai precisar lidar com diversos tributos. Não sei se vocês estão todos estudando aí a reforma tributária, mas o ponto é, nós temos 5 grandes tributos que incidem em consumo e nós estamos falando então de um contexto de trazer uma substituição desses 5 grandes tributos, mas não só uma substituição, não existe um depara, tá? Então isso que acredito que esse seja o ponto da nossa fala aqui. Não existe um depara. Então, tudo aquilo que a gente hoje está acostumado, quando a gente fala sobre incidência, quando a gente fala sobre a prática cadastral, do saneamento de cadastro, da parte operacional, de precificação, de faturamento, não existe um depara. Então, a ideia é, hoje nós precisamos lidar com o nosso sistema tributário atual, lidando com o contexto do que a gente já está acostumado, e agora a gente está redesenhando um novo cenário.
E nesse redesenho, essa questão de recriar, então, né, um sistema que trata uma tributação de consumo, nós estamos sim fadados a atualizações dentro do nosso XML. Hoje, nós estamos lidando com diversos ajustes de notas técnicas, porque, na verdade, a gente tem instrumentos legislativos que comportam esse contexto, que comportam, então, essa tomada, de decisão quanto à prática de gerir, então, aquilo que está dentro do nosso XML. E uma fala que vocês provavelmente tenham já escutado é que o XML, ele se transformou na principal obrigação acessória do nosso contribuinte. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, meus amigos, na verdade, se a gente olhar para o decreto que instituiu o SPED fiscal e instituiu a nota fiscal eletrônica, que foi feito o decreto lá em 2007, e a gente passou por aquela transição dentro do contexto de uma nova era, né, digital, e dentro daquele contexto a gente foi passando a transição por meio de faseamento, né, a gente também se viu em um grande desafio. Só que lá atrás, talvez a gente não tinha percebido que a principal obrigação acessória do nosso contribuinte é o XML. Sempre foi. O SPED fiscal, FD Contribuições, ECD, ECF, FD Reinf, veio para trazer então uma forma do fisco validar aquilo que está dentro do nosso XML. E hoje nós estamos vendo uma forma de revisitar então o XML, as tags, as informações das notas técnicas. Então, antes de começar, eu quero aqui, são mais de 200 pessoas, comenta para mim, de qual parte da área operacional da sua empresa você atua? Você é atuante da área fiscal, você é atuante da área contábil, você é atuante do financeiro, de compras, de faturamento? Porque muito se fala que a reforma tributária, ela é do fiscal, né? É da área fiscal. Mas, na verdade, a gente começa a perceber que a reforma, ela muda um contexto cultural da gente entender a prática operacional do nosso contribuinte, até das atividades que a gente faz hoje. Vocês vão ver que a área fiscal, ela obviamente faz parte da reforma, só que sozinha ela não vai conseguir andar. Vocês vão precisar ter uma visão financeira, uma visão sistêmica. Existe aí o pessoal do TI, né? Da área tributária, do contábil, o pessoal de compras, faturamento. Então, a reforma ela lida com um contexto geral de diversos segmentos dentro da operação do nosso contribuinte. Então, eu faço essa reflexão para vocês porque não é apenas uma mudança de uma nota técnica, uma mudança de uma forma da gente lidar com os ajustes das apurações, mas nós estamos passando por uma nova era no contexto da gente começar a analisar de fato o nosso XML. Identificar se o nosso XML está correspondente até mesmo às nossas obrigações acessórias que estamos entregando hoje. FD Contribuições, SPED Fiscal. Será que as tags que estão dentro do nosso XML, eles estão correspondentes às incidências dos nossos tributos atuais? Será que naquela operação, por exemplo, de PIS e COFINS, que na sua empresa tem uma não incidência, uma monofasia, uma alíquota zero, se a gente olhar o XML, ele também está correspondendo à mesma informação que vocês tratam dentro do FD Contribuições? E se você é do TI, ter essa relação de que é um conjunto de informações. A gente lida com dados. E o fisco, ele vem cruzando as informações a todo momento, desde um cadastro de produto, desde um cadastro de um fornecedor, desde cadastro de um cliente, até a emissão do documento. Então, são reflexões que eu não tem como, quando as pessoas me convidam para falar sobre a reforma, eu não consigo falar sobre a reforma sem antes a gente voltar um pouco e entender de fato o que hoje nós temos no nosso ambiente sobre o sistema tributário atual. Não tem como a gente analisar o impacto de uma nota de débito e crédito na reforma se a gente não entende o porquê existe ajustes no ICMS, porquê existe ajustes no PIS e COFINS. Não tem como a gente falar sobre uma onerosidade, quando a gente fala sobre a incidência do IVA dual, sem antes a gente entender o que incide o ICMS, o que incide o PIS e COFINS. Como que eu lido com os ajustes pertinentes ao ICMS, à substituição tributária, ao PIS e COFINS? Lembra que eu falei para vocês que não existe um depara?
Não existe. Ou seja, talvez o seu cliente tenha uma não incidência de um ICMS, e isso não quer corresponder que no IVA dual ele também terá uma não incidência. Pelo contrário, a incidência do ICMS, todo mundo sabe aqui? Comenta aí para mim. O que incide o ICMS? É a circulação da mercadoria? É o transporte interestadual, intermunicipal? Então, existe uma questão comercial ali, quando a gente fala sobre ICMS, mas não de algo oneroso, mas de uma circulação de um item. Então, quando o Estado, por exemplo, ele trata uma não incidência, ele trata um diferimento, ele trata uma suspensão, ele está relacionando esse benefício, digamos assim, para dentro daquele contexto operacional, dando uma possibilidade, talvez, de suspensão, dando uma possibilidade, por exemplo, de diferimento. Quando no ICMS, por exemplo, a gente tem um furto, né, que pode acontecer, um furto de um produto, a gente precisa ajustar o ICMS. Por quê? Na emissão do documento houve um débito. E aí os estados, eles, pelo meio da tabela 5.2 lá do SPED fiscal, a gente precisa ajustar o ICMS, porque existe uma particularidade envolvida. Então, pessoal, eu vou compartilhar o conteúdo para vocês e eu quero que vocês tenham essa percepção de que não existe um depara, que a gente precisa olhar o XML com mais atenção, que a gente precisa, na verdade, reavaliar os nossos processos, identificar se a gente tem a consciência do que é uma nota fiscal complementar, se a gente tem uma consciência do que são os nossos eventos. Os eventos hoje que a gente tem, eles obviamente interferem no fechamento, mas agora vocês vão perceber que a nota de débito e de crédito nada mais é do que a gente conseguir ajustar o IVA dual para que a apuração assistida consiga trazer essa informação e vocês consigam fazer a apuração correta e o seu contribuinte fazer a arrecadação. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar com vocês esse material. Só me dizem se está tudo bem, se vocês já estão vendo o meu material. E se, obviamente, fez sentido até então essa introdução. Legal, boa. Então, o que muda, né? Trazendo toda essa reflexão que eu trouxe para vocês, a criação do IVA dual, obviamente, o objetivo da reforma é trazer uma simplificação das nossas obrigações acessórias e obrigações principais. Então, é uma simplificação das nossas obrigações tributárias, que são as obrigações acessórias e que são, então, as nossas obrigações principais, o recolhimento em si. Tudo bem? Essa é a ideia principal do desenho da reforma tributária. Não é a diminuição de uma carga tributária, mas sim de uma simplificação das nossas obrigações tributárias. E tudo aquilo que a gente está vendo ao longo do caminho está correspondendo ao objetivo principal da reforma. Eu não estou dizendo para vocês que não existe alguns desafios sobre entendimento. Estou dizendo para vocês que o objetivo principal era trazer, então, a simplificação das nossas obrigações tributárias. Ou seja, isso quer dizer que, dentro do contexto da reforma, nós temos a ideia, né, de que o XML, então, ele vai ser o protagonismo da operação. E para quem vive a área fiscal, hoje, quando a gente fala sobre escrituração fiscal, acontece da seguinte forma: o seu contribuinte precisa comprar um item, quando a gente fala sobre uma nota fiscal de entrada. Então, houve uma compra, houve um pedido. Esse pedido, ele foi elaborado um documento fiscal pelo fornecedor. O fornecedor envia para a empresa. Na sua empresa precisa ter uma pessoa responsável pelo recebimento, pode ser o recebimento, estoque, aquele que vê se de fato aquilo que está dentro da DANF, que é o documento para nos auxiliar sobre a operação, está correto com o pedido. Naquele momento, a gente não está falando ainda sobre tributação, nós estamos falando no momento de recebimento, DANF versus pedido. Vai chegar um momento que esse recebimento vai, então, escriturar o documento. Pode ser que na sua empresa você tenha uma pessoa responsável pela escrituração fiscal.
Ou esse próprio que recebeu escritura o documento dentro do sistema. Vocês estão vendo o material? Ah, legal. Então, a escrituração fiscal ela passa por várias etapas: compra, recebimento, escrituração fiscal. Aí vocês começam a avaliar a tomada de crédito quando a gente fala sobre ICMS, e quando a gente fala sobre empresas do lucro real, a gente também começa a identificar a possibilidade de crédito de PIS e COFINS. Passa o período do fato gerador, vocês começam a apurar para a entrega do SPED fiscal e do FD contribuições, para que você consiga fazer a arrecadação, né? Enviar a guia para o seu contribuinte fazer a arrecadação. Vejam que existem vários passos para que a gente consiga escriturar hoje um documento. O que vai acontecer agora? Se o XML ele vira um protagonismo, a escrituração fiscal ela muda completamente. Por quê? Quem comprou, que foi a pessoa responsável pelo pedido, suprimentos, compra, ele gerou um pedido, o fornecedor emitiu o documento. Esse fornecedor, quando ele emitir o documento fiscal, automaticamente a gente leva essa informação para dentro da apuração assistida. Então, a apuração assistida, ela é como se fosse um extrato bancário. Vocês trabalham, recebem o valor, não é? E aí vocês começam a gastar, vocês começam a usar aquele cartão para utilizar débito, Pix, enfim. Então, vocês começam, na verdade, como usuário, apenas a visualizar aquela transação. Não é isso que acontece? Não é isso que acontece, pessoal? Comenta aí para mim. Tem que fazer sentido para vocês. A apuração assistida, ela é exatamente o mesmo que acontece no seu extrato. Por quê? A partir do momento da emissão do documento, você é profissional da área, você não vai conseguir alterar da mesma forma que acontece hoje. Hoje, quando a gente recebe um documento, a gente pode analisar a finalidade dele, utilizar uma CFOP, identificar uma CST. Na apuração assistida, como ela é um extrato, vocês só vão visualizar. Se o fornecedor emitiu, já vai aparecer para vocês. Ou seja, por que foi criada uma finalidade para a gente ajustar, então, o IVA dual? Porque a escrituração fiscal ela mudou completamente. A escrituração fiscal hoje, obviamente, até porque a transição ela vai até 2032, vocês ainda vão continuar recebendo o item, analisando finalidade, analisando a CFOP, escriturando o documento. Porém, pessoal, agora, o fornecedor emitindo o documento, seu cliente emitindo o documento, na apuração assistida a gente já vai ver o débito e o possível crédito. E por que eu estou falando sobre possível crédito? Porque a não cumulatividade que vocês estão acostumados a ver no ICMS, no IPI, no PIS e COFINS, ela muda drasticamente agora. Por quê? A não cumulatividade ela tem relação financeira. O fornecedor precisa ter recolhido os seus tributos para que você tome o crédito. Aqui a gente já tem uma questão financeira. Aqui nós já começamos a olhar com quem nosso contribuinte se relaciona. Será que o fornecedor ele é um bom pagador dos seus tributos? Porque se ele não fizer o pagamento, o direito ao crédito obviamente existe, só que não vai acontecer naquele período se ele não recolher os seus tributos. Então, para que a gente consiga entender a finalidade agora da nota fiscal eletrônica, vocês precisam ter essa noção de que não existe um depara, que a escrituração fiscal ela muda completamente. Hoje, para você ajustar, por exemplo, ICMS, você pode ajustar de algumas formas, como cancelamento de nota, carta de correção, o que mais? Nota fiscal complementar. Não é assim que vocês fazem os ajustes sobre o documento fiscal? E aí tem os ajustes que vocês realizam já dentro do SPED fiscal. E aí cada estado vai trabalhar a sua forma de ajustar isso na sua apuração. Por isso que lá no portal do SPED a gente tem a tabela 5.2, que cada estado tem a sua particularidade e os seus códigos de ajustes.
O fisco, pensando nesse extrato, pensando na emissão do XML do fornecedor, ele criou a finalidade de débito e de crédito. O que muda na prática, pessoal? Quando existir um erro na apuração do IBS da CBS, vocês vão poder utilizar a nota de débito e a nota de crédito. A lei complementar, ela então trata que a apuração assistida, ela vai trazer um contexto do extrato daquilo que foi emitido e que o IVA dual, ele tem uma incidência onerosa. Vocês sabem o que significa uma incidência onerosa? Comentem para mim. Em regra geral, nós estamos falando então que o IVA dual, ele tem uma incidência onerosa. Porém, o fisco, obviamente, ele trabalha uma exceção daquilo que não é oneroso também. Pode incidir o IVA dual, porém, ele precisa declarar isso dentro das suas legislações. Em regra, estamos falando de uma operação onerosa. O que é uma operação onerosa, pessoal? Se a gente buscar no dicionário, depois fazem isso. Busquem onerosidade no dicionário. Vocês vão perceber que a palavra oneroso, ela significa uma operação que existe uma contraprestação. Eu tenho um dever de recolher aquele valor. Olha lá, pessoal. Uma operação onerosa é qualquer transação com bens e serviços que envolva uma contraprestação. Então, quando existe uma contraprestação comercial, nós estamos dizendo que existe incidência do IVA dual. A incidência do IVA dual, ela é diferente da incidência do ICMS. Aqui a gente já tem uma informação muito importante. São incidências diferentes. O fisco cria, então, uma finalidade para dentro das notas fiscais eletrônicas para que a gente consiga demonstrar qualquer tipo de ajuste que nós vamos fazer olhando o XML do nosso contribuinte. Se a apuração assistida só vai ler o XML, como que o fisco ajustaria e como que ele traria uma rastreabilidade de informação sem que voltasse à clássica lançamento, escrituração e rotina fiscal, que é ajustar na mão ou até mesmo via sistemas, ele cria uma penalidade. Não só uma penalidade, tá? A gente teria que ter até mais uma hora aí para falar, mas o fisco também cria eventos que hoje vocês não estão acostumados a lidar. Então, tudo aquilo que tem relação com o XML, o fisco criou formas da gente lidar e ele conseguir trazer a rastreabilidade de informação dentro do documento fiscal. Ele quer entender o porquê que existe, então, essa penalidade. Eu vou demonstrar para vocês tudo aquilo que eu construí. Obviamente, eu quero também trazer uma discussão para vocês, porque eu acredito que a reforma, pessoal, ela é um tema muito vivo e que se faz a necessidade da gente discutir, da gente rever o segmento, da gente ver as particularidades. Então, por ser um tema tão vivo, vocês precisam também ter essa consciência, né, do que o fisco está fazendo por trás. O que é um split payment? O que é uma apuração assistida? Por isso que eu trouxe para vocês essa introdução, porque senão a gente não consegue lidar com as notas técnicas. Não sei se vocês perceberam, mas a hierarquia do sistema tributário, ela está acontecendo de trás para frente. As notas técnicas já estão no ar quando a gente fala sobre a reforma tributária desde 2024. Final de 2024, a gente já tinha nota técnica alterando a estrutura. Só que foi agora, no dia 30 de abril, que saiu então a regulamentação do IVA dual. A gente já tinha então emenda constitucional, 2 leis complementares, e agora a gente tem uma regulamentação. Só que a gente já tem diversas notas técnicas. Então percebam que a gente fazer os parâmetros. Então, sejam bem-vindos, tá? Eu sei que a gente já falou aí bastante, mas eu não
pude não falar sobre essa introdução para vocês. Então, muito prazer, eu sou a professora Graziela Santos e a gente vai falar sobre esse contexto das finalidades. Mas eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque não adianta eu trazer para vocês um contexto operacional de como vocês vão lidar com isso dentro dos sistemas, se a gente não tiver um entendimento do que está acontecendo em nossas vidas, tá? Então, a minha fala ela é curta, eu coloquei alguns blocos para vocês sobre a definição da nota de débito e nota de crédito, as mudanças que o IVA dual vai trazer, as hipóteses de uso que a gente pode utilizar, porque vocês vão precisar tomar cuidado, porque as notas complementares, notas complementares, cartas de correção, inutilização, carta de correção, eles continuam da mesma forma. Erros comuns das empresas que estão tendo, principalmente quando a gente fala sobre ajuste CNF 49 de 2025. Risco com fisco, porque a gente já tem a LC 227, né? Impacto financeiro, porque a onerosidade, ela é uma contraprestação, então se é uma contraprestação, a gente já está fadado a que o financeiro tem impacto, tanto contas a pagar quanto contas a receber. E o encerramento para vocês, obviamente, trazendo um pouco mais de prática para que vocês consigam sair daqui com alguma informação para vocês mudarem o processo de vocês. Tudo bem? Então, nós temos diversas notas técnicas e uma das notas técnicas que saiu trouxe o que é a nota de débito e a nota de crédito. Então, quando falamos de uma nota de débito, até propriamente o nome dela já diz, ela trata uma emissão de registro que aumenta o imposto devido. Então, percebam o seguinte: vocês vão ter uma nota fiscal eletrônica emitida. Então, houve lá uma nota fiscal eletrônica emitida dentro da operação. Só que vocês perceberam que, ao longo do caminho, foi preciso fazer uma nota fiscal eletrônica sobre um ajuste, por exemplo. Então, vocês vão conseguir agora entender do porquê o ajuste CNF trouxe tantas dúvidas. Por exemplo, numa operação de simples remessa. Vocês tiveram essa dúvida também? Comenta aí para mim. Como que acontece uma operação da simples remessa? Vamos fazer isso juntos? Hoje, quando a gente fala sobre uma operação de simples remessa, como que acontece? Não pensa no individual, vamos pensar aí no ICMS, por exemplo. Existem duas notas fiscais, uma emitindo uma simples remessa e a outra sobre a entrega. Ok? Então, primeiro, houve uma emissão de nota fiscal eletrônica sobre a simples remessa. Não há incidência do ICMS porque não houve uma circulação. Então, cada estado, obviamente, vai trazer a sua fundamentação, mas, em regra, estamos falando de uma não incidência. Quando o item ele sai da sua empresa, isso quer dizer que nós estamos fazendo uma circulação de mercadoria. E aí a gente tem uma incidência do ICMS. Por isso que na segunda nota nós temos a incidência do ICMS. Tudo bem? Conseguiram entender aí? Até agora, estamos falando do sistema tributário atual que vocês já estão acostumados a lidar. Só que a partir de 5 de janeiro de 2026, começou o momento teste dentro dos documentos fiscais eletrônicos. E o que que isso aconteceu? O que que trouxe de reflexo dentro do nosso sistema? Essa mesma operação de simples remessa, quando a gente pensa no IVA dual, aonde existe a onerosidade de fato, pessoal? Conseguem perceber? Houve a emissão 1. Emissão 1, simples remessa. Para quem não lida com esse tipo de operação, essa simples remessa acontece como se fosse um adiantamento financeiro. Houve, então, um fechamento com aquela empresa que vai ser produzido um determinado item, porém vai ser entregue após 30 dias. Nessa primeira nota de simples remessa, houve o quê? Uma onerosidade. Não houve uma onerosidade? Conseguem perceber? Por que houve uma onerosidade? Uma contraprestação, um adiantamento. E o que que é a onerosidade? Uma parte comercial. Estou te devendo uma contraprestação. Mas vejam bem,
A simples remessa hoje, quando a gente fala então do ICMS, existe uma não incidência do ICMS. Só que eu falei para vocês na nossa introdução que não existe um depara. Então, o que o fisco fez, que faz sentido, o ajuste CNF 49 de 2025, ele fala sobre as tags que essa nota do Simples precisa ter para que você consiga, então, dentro da apuração assistida, o fisco entender que existe uma incidência do IVA dual nessa primeira nota. Então, o principal objetivo do ajuste CNF foi trazer para vocês prática, dizendo o seguinte: as operações do ICMS, elas existem, elas precisam ser feitas olhando o regulamento estadual, só que, como a Simples Remessa tem a onerosidade, vocês precisam seguir essas tags. Vocês precisam demonstrar a finalidade da nota de débito e a nota de crédito. Porque senão, essa nota do Simples Remessa, lá na apuração assistida, a gente não vai conseguir ter o débito. Por quê? Porque na hora da emissão do documento, não foi incluído a tag correspondente ao débito do IVA dual. Então, não vai ter o ICMS, porque o ICMS não circulou, a incidência do ICMS é uma. Só que ali, na Simples Remessa, por ter um adiantamento, houve uma onerosidade. Então, o que o fisco fez? Olha, contribuinte, quando houver esse tipo de operação, vocês precisam colocar o tipo 06, informar a finalidade desse documento, para que dentro da apuração assistida eu consiga entender e, obviamente, ela ler o débito do IVA dual. Na entrega, vai ter a segunda nota emitida. Nessa segunda nota, concordam comigo que no ICMS, a gente vai estar falando então de uma emissão de um documento com ICMS? Que existe uma circulação de um item. Então, saiu, circulou. Só que nessa segunda nota, existe uma onerosidade, pessoal? Comentei para mim. Nessa segunda nota de entrega de mercadoria, existe incidência do IVA dual? Não. Isso. Vocês estão certos. Não existe. Por que não existe? O fato de circular o item não é a incidência do IVA dual. Se o fisco não cria a finalidade para vocês demonstrarem que não há incidência do IVA dual, vocês pagam novamente igual. Aí teria uma duplicidade do IVA dual. Ou o não recolhimento do IVA dual no momento certo. Então, eu sei que é muito difícil a gente lidar com dois sistemas tributários. Eu acho que o grande desafio do profissional e de quem lida com a parte operacional é lidar com essas duas caixinhas, digamos assim. Porque um tem uma incidência que não corresponde à outra. Só que uma coisa não tem a ver com a outra. As dúvidas começaram a ser geradas quando o ajuste CNF saiu. Por isso que ele teve prorrogação pelo ajuste CNF 15 de 2026. Teve muitas dúvidas. Alguns sistemas não conseguiram trazer a operação para dentro do seu contexto. E, pessoal, isso já era esperado. Isso já era esperado. Porque é um tipo de incidência totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje. Para ajustar o ICMS, a gente só emitia nota fiscal complementar, ou cancelava, ou ajustava dentro do SPED fiscal. Agora não. Todo e qualquer tipo de ajuste que a gente vier a fazer dentro da apuração assistida, nós vamos precisar ter uma nota fiscal eletrônica com a finalidade descrita, seja de débito para aumento, seja de redução do imposto devido. Sentido sempre do ponto de vista do emissor, ok? O emissor precisa olhar a finalidade daquele item. Por isso que eu falei para vocês, essa operação de simples remessa, ela é muito fácil do entendimento. Porque a simples remessa, ela já demonstra muito claramente que houve onerosidade na primeira nota, tá? Mas existem outras operações que vocês só precisam saber a dinâmica e, na verdade, ter uma certeza do que é a incidência do IVA dual. Então, o que vai acontecer?
dentro da emissão das notas de débito e crédito. O fisco vai analisar se vocês colocaram uma finalidade dentro do documento fiscal para trazer o débito ou para reduzir o valor. Tudo bem? Qual que é o alerta que eu deixo para vocês sobre o erro conceitual que nós temos sobre a nota de débito e nota de crédito? A primeira coisa, não é a mesma finalidade de uma nota fiscal complementar. Esse é o primeiro ponto. A nota fiscal complementar, ela existe, ela continuará existindo para quando, por exemplo, vocês tiverem um ajuste de base, um ajuste de valor dentro do documento fiscal. A nota de débito e a nota de crédito, ela trata uma finalidade sobre a apuração do IVA dual. Se você quiser ajustar algo. É como se fosse, para quem lida com o SPED fiscal vai saber, tem dentro do SPED um registro chamado registro E115, que trata especificamente do detalhe do documento fiscal eletrônico que nós estamos ajustando. Só que, para o fisco entender esse ajuste, ele precisa abrir o SPED fiscal, entender se houve um ajuste, e agora não mais. Porque a finalidade hoje já vai mostrar para ele se houve um ajuste, do porquê existiu esse ajuste, qual é a nota referenciada. Ele não vai precisar aguardar o contribuinte ou nós colocarmos lá dentro do SPED fiscal esse tipo de ajuste. Não confundam. Por quê? Finalidade, se a gente volta na nota técnica, podem abrir aí se vocês estiverem no computador. Vai lá no portal do SPED, vai no portal do SPED, não, desculpa, na nota fiscal eletrônica, no portal da nota fiscal eletrônica. Vai na última nota técnica que saiu da reforma tributária, busca finalidades e vocês vão ver que o fisco ele deixa muito claro que a finalidade ela foi criada para o IVA dual. E ele trata num parágrafo dizendo o seguinte: caso o Estado queira utilizar essa finalidade, ele vai precisar alterar os seus regulamentos. Ou seja, a finalidade hoje ela só é utilizada para ajustar um aumento de débito ou um aumento de crédito para o IVA dual. Pode ser que até 2032 os estados comecem a utilizar também a finalidade? Pode. O que eu acho? Não acho que eles vão fazer isso. A rastreabilidade de informação no SPED fiscal para o fisco estadual é melhor. Confundir o contribuinte ou confundir até mesmo a parte de auditoria não é algo que eu vejo que eles vão fazer. O que os estados estão fazendo? Para quem atua com o estado de São Paulo, viu. Houve uma tag chamada CBNF, que o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul já fazia há muito tempo, e que o estado de São Paulo começou a trazer uma obrigatoriedade. Esse CBNF já é uma forma dele trazer uma rastreabilidade de informação sobre os ajustes que nós estamos fazendo dentro do SPED fiscal. Então, ao meu ver, eu não vejo os estados utilizando o tipo de finalidade de nota de débito e crédito para trazer uma apuração do ICMS, do PIS e COFINS, IPI. Não acho. Então, o ajuste CNF, ele trouxe essa particularidade, só que se a gente olhar na nota técnica, isso já demonstra para nós que não é necessário emitir uma nota fiscal a mais para demonstrar uma onerosidade. Eu vi muitas pessoas, quando o ajuste CNF saiu, tendo dificuldades sistêmicas, porque o sistema não estava conseguindo entender a finalidade da nota de débito, e aí nessa operação, por exemplo, de Simples Remessa, a solicitação de emitir a terceira nota. Só que a primeira indagação que eu faço é a seguinte: dentro do SPED fiscal, nós temos que escriturar todos os documentos fiscais eletrônicos emitidos e recebidos. O que o fisco orienta na nota técnica? Que quando a gente lidar com uma finalidade diferente, a gente até utilize uma série diferente. Tá? Então, essa é a orientação. Se dentro do SPED fiscal a gente não vai relatar notas fiscais eletrônicas que correspondem apenas às incidências onerosas, se eu emitir a terceira nota, o fisco estadual pode me autuar. Concordam comigo? Por quê? Ele vai te questionar o porquê que você não escriturou aquele determinado documento. Então, não faz sentido.
a gente ter que emitir a terceira nota para informar um débito, por exemplo, na Simples Remessa. O que a gente tem que fazer? Um parâmetro dentro do sistema para que ele entenda que naquela Simples Remessa existe um aumento de débito, porque aumento de débito não, uma incidência onerosa, né? E automaticamente a gente tem algumas particularidades, no ICMS a gente não vai ter, só que o IVA dual ele tem. O guia prático no SPED fiscal já levantou a mão há muito tempo, dizendo que ele não vai receber apenas informações de nota fiscal eletrônica do IVA dual. Na verdade, o guia prático ele tinha levantado a mão dizendo que ele não ia alterar nenhum tipo de campo. E aí, no final de 2025, voltou atrás e a gente teve uma atualização dentro das totalizações da nota fiscal eletrônica, sem a validação lá no PVA. Então, sempre que me questionam sobre a terceira nota, para então trazer o contexto do IVA dual e trazer esse débito, o primeiro questionamento que eu faço: como eu vou escriturar esse documento fiscal eletrônico dentro do SPED fiscal para que o Estado não venha me questionar sobre a falta de emissão, sobre a falta de escrituração fiscal? Não faz sentido. Tanto não faz que sempre, pessoal, existe um porquê. Sabiam disso? Tudo existe um porquê. Por que a gente teve, então, uma prorrogação do ajuste? Porque o fisco entendeu que não teve uma aderência boa. E realmente, se a gente ler o ajuste NF 49, ele falta algumas práticas operacionais, precisava ficar um pouco mais didático. Concordo. Só que se a gente voltar atrás e entender a incidência de cada tributo, a gente já vai conseguir trazer isso para dentro da nossa rotina. Então, eu deixei no material de vocês sobre a perspectiva do espelho invertido, que eu disse aí para vocês, sobre o destinatário e o emissor, quando temos uma classificação errada, porque isso pode glosar um crédito na sua apuração. Então, por exemplo, uma nota fiscal, o emissor do fornecedor, destinatário a sua empresa, o fornecedor reduziu o débito dele sobre uma nota de crédito. O que errou? Se eu recebi um crédito, é uma nota de crédito? Olha lá. O foco, pessoal, sempre tem que ser no impacto seu e não do outro. Não existe uma interpretação, cuidado com a interpretação invertida que a gente pode estar tendo. O foco sempre vai ser no emissor do registro. O errado é pensar o que eu ganho ou perco. O correto é o que o emissor registra. O que ele está fazendo? Porque o impacto é total dele, porque é ele que está emitindo o documento. Tudo bem? Quais são os campos do XML obrigatórios para a gente informar, então, os eventos vinculados à finalidade de nota de débito e de crédito? Deixei no material de vocês, sim, que a gente teve uma prorrogação do ajuste NF 49 de 2025. Um outro ponto que eu quero deixar para vocês também muito claro, que o ajuste NF ele trouxe apenas algumas operações, ele não relata todas as operações, tá, que a gente pode acontecer, mas ele relata Simples Remessa, ele relata recusa de mercadoria, todas as operações que vão precisar ter uma finalidade nesse primeiro momento, tá? Então, a partir de janeiro, a nota fiscal eletrônica deve ser utilizada nos campos do grupo UB, né? Então, a nota técnica ela criou alguns grupos, e o grupo UB relata, então, as totalizações do IVA dual para dentro do documento fiscal. Então, dentro desse contexto, vocês já estão fazendo, em momento teste, e o ajuste CNF, ele trata, então, uma prorrogação sobre aquelas determinadas operações. E dentro dessa estrutura, o fisco cria 5 e 6, que é 5, nota de crédito, e a 6, nota de débito. Então, para cada tipo de informação, a gente tem uma estrutura de um XML correspondente. O que trouxe até 2025? Ajustes manuais, nota fiscal complementar para tudo que a gente viesse a fazer, muitas obrigações acessórias offline, né? Então, a gente sempre trabalhou DACOM, DIPJ. Quem é dessa época aí? Comenta aí. SPED fiscal, FD contribuições, ECD, ECF.
São obrigações acessórias totalmente offline, sem controle digital do fisco em tempo real. E aí o fisco começou a criar obrigações acessórias online e obviamente eles gostaram disso, né, porque social, FDRINF, MIT, DIRB, eles começaram a criar obrigações acessórias para que ele conseguisse então trazer mais informações em tempo real, para que ele conseguisse construir então a narrativa daquilo que estava sendo arrecadado. Então, a partir de 2026, o que que muda? A gente vai ter então a finalidade de nota de débito e de crédito a partir de agosto. A apuração assistida, você pode olhar a apuração assistida diariamente, para você identificar aquilo que teve crédito, aquilo que teve débito, como que foi tratada a finalidade. Inclusive, o fisco já liberou o acesso da plataforma do CBS para vocês. Então, se você ainda não teve acesso, vá lá. Obviamente, você não vai conseguir ver a apuração de fato acontecendo, porque você vai ver as notas fiscais eletrônicas daquilo que foi adquirido, só que por não ter ainda em 2026, não ter a apuração de fato acontecendo, vocês não vão ver a arrecadação ali. Mas vocês já vão ver as movimentações do XML de entrada, as movimentações do XML de saída, para que vocês já consigam observar como que o fisco está lidando com essas informações. O fisco vê tudo agora em tempo real, não que ele não visse, tá? Eu acho que ele sempre viu. A partir de 2008, 2009, que começou então o XML nota fiscal eletrônica, na verdade, as fiscalizações estaduais até começaram a ter ainda muito mais volume. O que que trata a apuração assistida, né? Transparência, conformidade, eficiência, uma integração muito mais rápida, uma reconciliação automática. Para aqueles que são profissionais da área fiscal, uma habilidade que vocês vão precisar ter é a conciliação. O contábil, talvez ele já faça isso todos os dias, o financeiro também. Eles já lidam com a conciliação todos os dias, né? Então já é algo automático. Só que você, profissional da área fiscal, que não vive isso, porque tem muitas empresas que não colocam o profissional para fazer essa conciliação, é necessário você entender que essa é uma habilidade que você precisa ter a partir aí do ano de 2026 e a transição acontecendo, a gente vai ter que saber, porque a apuração assistida, ela é uma conciliação viva, diária, que o fisco está recebendo as informações. Lembre-se, a escrituração fiscal ela mudou completamente. Hoje, vocês vão viver isso até 2032, porque o ICMS ele é vivo, então a escrituração fiscal ela vive nesse contexto que vocês já estão acostumados, mas em paralelo, o desafio é manter também a apuração assistida com todas as informações pertinentes. Professora, quero fazer um evento de aquisição de uso e consumo. O que que é um evento? Um evento é como se fosse um XMLzinho dentro do XML oficial. Então, se eu quero, por exemplo, cancelar uma nota, você vai ter um XML oficial e o XML que cancelou a nota. Se você fizer, por exemplo, uma carta de correção, existe então o XML e o XMLzinho, digamos assim, para você conseguir então trazer essa rastreabilidade de informação para o fisco. Vocês vão perceber que as notas técnicas saíram e ele criou vários outros eventos, não só aqueles que vocês estão acostumados. Por que que o fisco cria então evento, professora, se hoje a gente tem a finalidade de nota de débito e crédito? Porque existem algumas particularidades que precisam ser retratadas ainda em eventos. Então, se você hoje, por exemplo, tem uma dificuldade no seu fechamento, identificar os eventos dentro do documento fiscal eletrônico, isso quer dizer que pode ser que você também tenha problemas na leitura desses eventos. Existem, praticamente, quando a gente fala sobre nota de débito, 8 hipóteses que eu deixei no material de vocês. Transferência de créditos cooperativos, a anulação de crédito de saídas imunes e isentas, débito de notas fiscais não processadas na apuração, multa e juros, olha lá a contabilidade financeira. Quando a gente fala que a reforma tributária não é só área fiscal. Transparência de crédito na sucessão, pagamento antecipado, que é o exemplo que a gente trouxe aqui em aula, né, sobre a operação de remessa simplificada.
de Simples MS. Perda de estoque, olha lá, aparecimento, perda, furto, roubo e até mesmo desenquadramento no Simples Nacional. Então percebam que a gente já tem algumas hipóteses diferentes até daquilo que a gente viu no ajuste CNF 49 de 2025. 6 hipóteses para nota de crédito, multas e juros. Por que eu falei contabilidade financeira? Porque o fiscal, na verdade, ele trata uma apuração sobre aquilo que tem documento comprobatório, ou seja, nota fiscal eletrônica, carta de correção, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço eletrônica. Essa multa, juros, encargos, a parte contábil e financeira, ela tem muito mais vivência, né? Então, por isso que o fiscal hoje, sem esses braços, ele não vai conseguir trazer a onerosidade, ele não vai conseguir relatar de fato aquilo que é para arrecadar, né? Então, o contribuinte vai arrecadar indevidamente. Retorno por recusa total de entrega ou não localizada, o seu contribuinte vai estar devolvendo, né, retornando esse item para o seu estoque. Como que você vai ajustar o IVA dual? Com uma nota de crédito. Transferência de crédito na sucessão, aproveitamento do crédito presumido do IBS sobre os saldos devedores na Zona Franca de Manaus. Redução de valores. Retorno por recusa parcial de entrega. Isso já estava dentro da ajuste CNF, né? Cuidado, pessoal, com compliance, tá? Compliance não é escolha, ela é uma obrigatoriedade, porque a gente acaba querendo trazer uma conformidade muito grande para o nosso contribuinte, né? Então, sempre relatar que todo e qualquer tipo de operação que a gente vier a fazer é sempre querendo uma conformidade para o nosso contribuinte. Então, o fluxo obrigatório, para que vocês consigam entender e talvez trazer isso para a operação houve um fato, houve uma onerosidade? Analise a situação, identifique. Analisei, existe um fato, existe um enquadramento sobre as hipóteses de nota de débito e de crédito. Aí você emite a nota fiscal seguindo as tags que hoje representam dentro das notas técnicas. Não é a empresa que vai, então, escolher a finalidade, porque faz sentido ter, né, aquele campinho lá do 06. Não. Tudo é pertinente àquilo que é devido à onerosidade, porque é uma incidência nova que o IVA dual trouxe para nós. A gente precisa diagnosticar um enquadramento, a hipótese correta, porque senão o seu contribuinte ou ele pode, como a finalidade das notas ela é débito e crédito, ou ele vai recolher menos ou ele vai recolher mais. Tá? Então, atenção. Devolução física é uma dúvida também muito peculiar, porque as notas fiscais de devolução, elas continuam existindo, né, dentro da operação. Pode ser que exista uma operação que o seu adquirente, destinatário, ele queira devolver. Não foi extinta essa operação existe, mas cuidado para não confundir com a finalidade de nota de crédito. Por quê? A devolução da mercadoria, ela tem finalidade 4, ela não tem finalidade de ajustar. Ela tem a finalidade de, na verdade, trazer corretamente aquilo que não foi devido na primeira operação. Então, hoje, finalidade de nota fiscal eletrônica, devolução, quando o contribuinte de fato devolve por determinada ocasião. Ele recebeu e ele quis devolver. Qual que é o cenário correto agora? Redução, tipo 04, usado aí corretamente para ajustar o valor, sem uma devolução física quando a gente tiver uma não operação de circulação de mercadoria. Porque se houve uma circulação de mercadoria, a gente vai ter a nota fiscal eletrônica e isso já ajusta, porque, na verdade, a nota fiscal eletrônica ela já tem essa finalidade. Então, cuidado para não confundir, tá? A apuração assistida ela não reconhece um ajuste corretamente, então a gente precisa demonstrar quais são as finalidades descritas para cada operação. Ferramenta errada, solução equivocada, pessoal. Atenção, uma nota fiscal complementar que tem uma finalidade de 2, como solução universal para qualquer tipo de ajuste, é um erro muito perigoso. Então, o ajuste da nota fiscal complementar, ela não é idêntica à nota fiscal de débito e de crédito. Situações que não devem usar nota fiscal complementar. Por exemplo, se a gente quiser trazer encargos naquela operação, que é uma onerosidade, multa e juros, por exemplo.
A gente vai estar falando de nota de débito e nota de crédito. Retorno de mercadoria, devolução sem algo físico. Nota de débito e nota de crédito. Perda de estoque, baixas por perda, não teve circulação, nota de débito e crédito. Pagamento antecipado, remessa a simples remessa, né? Igual a gente falou aí dentro desse webinar. Nota de débito, nota de crédito, não é uma nota fiscal complementar. A nota fiscal complementar, como o próprio material de vocês diz, é só para complemento de valores da operação original e não ajusta novas situações. Não confundam. Atenção aos sistemas, como que vocês parametrizaram essa questão. Outros erros que eu coloquei para vocês no material que comprometem a sua apuração são praticamente não vincular o documento ao fato originário. Então, a referência do documento ela precisa existir, porque senão você perde a rastreabilidade da informação. Confundir o que é nota de débito e nota de crédito pelo ponto de vista aí do destinatário. Não parametrizar sistemas para os novos campos do grupo UB, das informações de finalidade, e tratar abatimento comercial sem reflexo fiscal adequado. Tá? Então, financeiro. Se hoje você tem algum contrato que lida então com adiantamento, é importante a gente relatar para o fiscal, para que ele consiga acompanhar isso e também emitir o documento correspondente à nota de débito ou à nota de crédito. Outros erros que podem comprometer a apuração é a não vinculação do documento fiscal, emitir fora do prazo regulamentado. Atenção, porque os regulamentos, né, tanto do CBS quanto do IBS, já saíram. E dentro do artigo 45, a gente já tem até o prazo do recolhimento, que será o último dia do mês. Ou seja, aconteceu o fato gerador em janeiro, vocês vão recolher no último dia útil do mês seguinte. Então, cuidado sobre a emissão fora do prazo, porque a gente vai ter impacto lá na apuração assistida. Usar a CFP inadequadamente, né? Então, a CFP, ela determina aquilo que aconteceu dentro da operação, então a gente tem que continuar fazendo saneamento de cadastro, principalmente de CFP e de CST. Erro no cálculo da base. Por que que aqui a gente utiliza a penalidade? Porque se a gente olhar o artigo 12 da LC 214, não é apenas sobre a contraprestação que a gente está lidando da base de cálculo do IVA dual. Se houver multijuros, se houver descontos, a gente precisa também somar a base. E se não acontecer, a gente vai utilizar a nota de finalidade de débito para que a gente consiga trazer o recolhimento devido para o nosso contribuinte. E ignorar a obrigatoriedade dos eventos, tá? Então, todos esses erros são detectáveis dentro da apuração assistida, porque o XML, ele virou, então, a principal obrigação acessória. Mas, na minha reflexão, na verdade, ele sempre foi, né? Ele sempre foi, e talvez a gente, culturalmente pensando por conta dos prazos, a gente nunca olhou com muita atenção para as tags específicas do XML. O erro não começa no DARF, ele começa no XML, então atenção às omissões de informações, cadastros indevidos, tá? O crédito ele só é permitido se o documento for inidôneo, se ele estiver correto. Então, a apuração assistida vai refletir isso. O XML, ele vai ser tratado no processamento com um intérprete para que ele consiga trazer essas informações para dentro da apuração assistida, que é chamado dentro do CBS ROC, que é um intérprete, uma inteligência que trata essas informações, e para o IBS é chamado esse intérprete de IPA, tá? Então, o erro, ele pode estar dentro do XML, vocês vão estar apenas analisando o extrato da apuração e identificando o que vocês podem fazer. Então, essa conciliação, ela precisa ser semanal ou diária, para que vocês tenham tempo para que a arrecadação seja devida e que vocês consigam fazer esses ajustes acontecer. Erros de nota de débito e de crédito geram 3 impactos financeiros diretos. Primeiro, o crédito glosado, né? Então, perda de caixa imediato. Multa formal, conforme a gravidade do erro, LC 227 já fala sobre isso. Juros Selic, porque acumula desde a competência errada até a regularização, então um acumulado desde o erro. Então, a gente tem impacto financeiro para o nosso contribuinte. Ou seja, pessoal, 2026 ele é o momento da gente se preparar. É o momento da gente testar. É o momento da gente identificar problemas no nosso cadastro. É olhar para aquilo que a gente já realiza e identificar se a gente está pecando ou um gap operacional que pode afetar
essa transição. Eu vejo, pessoal, que o grande desafio da reforma não é apenas conhecer o IVA dual, identificar as incidências, identificar as alíquotas, mas viver com esses 2 sistemas. Uma hora vocês vão estar falando de ICMS, outra hora vocês vão estar falando do IVA dual. Isso não há 1, 2 anos, isso por um longo período. Então, atenção, resta um pouco tempo para a gente acabar o ano, né? Então, atenção, veja o seu processo, identifique gaps, tá? Então, para que vocês consigam tratar isso já em 2026, porque vai custar caro. A gente não tratar isso agora e talvez, por exemplo, o fisco estadual te solicitar o porquê que você emitiu, por exemplo, a terceira nota que a gente conversou aqui. Então, tudo tem um porquê. Todo o contexto do IVA dual está sendo trabalhado com o XML, porém o XML ele tem informação do ICMS, do PIS e COFINS e do IPI. O que as pessoas me perguntam e que talvez eu recebi bastante dúvida por aqui, né? Talvez você já tenha mandado essa dúvida, então deixei no material, porque são 5 principais dúvidas que eu recebo diariamente aí sobre as notas de débito e crédito. A primeira: preciso emitir nota de débito para multas e juros de cliente que pagou atrasado? Sim, porque é uma onerosidade. Cliente pagou antecipado antes da entrega, preciso emitir nota de débito? Sim, porque existe uma onerosidade. Pagamento antecipado. Mercadoria voltou por recusa, uma devolução de finalidade 4 ou uma nota de crédito finalidade 5? Olha lá. Emitindo uma nota de crédito finalidade 5, se não houve uma circulação física, e o tipo 03 de devolução por recusa. Perdi estoque por roubo, como registro? Olha lá, já tem também, emite nota de débito. O destinatário precisa aceitar o crédito? O destinatário deve realizar um evento, ciência da operação, de forma obrigatória, porque ele está envolvido dentro da operação. Ou seja, pessoal, reforma tributária não é apenas da área fiscal, mas atenção, a reforma ela trata um contexto operacional, uma mudança cultural do faturamento, do recebimento, de quem compra, de quem está dentro dos sistemas. Então, realizem comitê gestor dentro, eu falo assim, comitê gestor interno, né? Então, peguem cada pessoa que é responsável por determinados departamentos, já começa a trazer essas informações para dentro, já começa a rever o que vocês estão fazendo no SPED fiscal, no FD Contribuições, porque como eu disse para vocês, não tem como a gente começar a lidar com o XML, parâmetros de XML, identificação de gaps, sem antes a gente olhar para dentro de casa, olhar o que a gente está errando dentro do nosso sistema para a prática de apuração dos tributos que vocês já fazem hoje. Então, eu quero finalizar aqui com vocês com uma lição de casa, obviamente, né? Peguem um registro 0200 do seu SPED fiscal. Tanto do FD Contribuições ou do SPED fiscal, tanto faz, porque ele vai estar relacionado ao seu cadastro de produto. Busque ele. Ali a gente trata finalidades de itens, onde você pode levantar saldos devidos de ICMS, de PIS e COFINS, validar se vocês estão classificando o CFLP indevida, porque o 0200 ele corresponde o porquê que foi comprado aquele determinado item, e geralmente a escrituração fiscal só olha a CFLP e muitas das vezes está incorreto. Produto comprado como matéria-prima utilizado lá com CFLP uso e consumo. Por que você está falando 0200 graus se a gente está falando de reforma? Não sei se todos sabem, mas a gente está falando de uma não coletividade plena com exceção. A exceção da não coletividade plena, pessoal, uso e consumo pessoal. Qual que é o primeiro passo de você identificar o que o seu contribuinte comprou de uso e consumo? Não é olhando a sua CFLP, porque pode ter problema. A classificação pode ter sido indevida. Olhe o seu registro 0200. Busque a finalidade de uso e consumo. Levante para quem comprou, para que você consiga identificar se foi comprado como uso e consumo pessoal ou não. Então, a gente quer muita prática, né, da reforma tributária, mas como eu disse para vocês, é um tema muito vivo, as regulamentações ainda estão saindo.
A gente ainda não tem regulamentação do IS. Todos os dias estamos saindo notas técnicas. A única coisa que a gente não pode confundir é que agora a gente vai ter uma outra caixinha no seu cérebro de uma identificação de uma incidência totalmente diferente daquilo que você já viveu. Então, eu acredito que esse seja o grande desafio. Se existe uma dúvida do entendimento da nota de débito e de crédito, a gente precisa rever. O que que é uma nota fiscal complementar? O que que é uma carta de correção? O fisco não trouxe uma extinção dessas finalidades, dessas informações aqui. Se fosse o mesmo objetivo, vocês estariam vendo uma extinção de uma nota fiscal complementar, uma extinção, por exemplo, de uma carta de correção, e não é isso. Então, existe uma outra necessidade, e por isso que o fisco criou esse tipo de finalidade diferente. Tudo bem, pessoal? Ficou claro por aí? Espero que sim. Uma honra estar com vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer uma reflexão para vocês. Obviamente, a gente lida com pouco tempo. A gente vai tirar algumas dúvidas de vocês também e eu fico à disposição. Graziela, muito obrigado pela sua apresentação. Foi extremamente esclarecedora e trouxe uma visão muito prática sobre como as notas de débito e crédito funcionam nesse novo contexto da reforma tributária. Agora, pessoal, nós vamos abrir para as perguntas, e foram muitas perguntas, dezenas de perguntas. Vamos ler algumas delas e compartilhar todo esse material, inclusive as perguntas e respostas serão compartilhadas com vocês todos. Lembrando que vocês podem continuar a enviar suas dúvidas pelo chat ou pela aba de perguntas e respostas. Vamos responder o máximo possível, mas como o tempo já está um pouquinho fora do originalmente planejado, nós vamos focar em 5 ou 6 perguntas e compartilhar com vocês o material restante. Tudo bem? Bem, primeira pergunta para a Graziela, que veio da Priscila. Haverá mudanças no layout dos DANFs das notas fiscais para suportar notas de débito e crédito com IBS e CBS? Ou seja, é obrigatório que o DANF apareça tributação do IBS e CBS? E ela continua, Grazi, dizendo também, pelo que entendi, haverá notas de crédito e débito que também trarão destaque de ICMS e IPI, além do CBS e do IBS, como ocorre nas notas de débito de crédito em caso de recusa total ou parcial. Está correto, Grazi? Isso, vamos separar essa dúvida, né? Porque tem bastante dúvida aí nessa pergunta. A primeira coisa, se a gente vai ter uma alteração via DANF. Pessoal, o objetivo do fisco não é alterar a DANF, tá? Na verdade, a DANF ela é para auxiliar o documento sobre uma operação que está acontecendo. Então, a DANF ela veio para auxiliar aqueles que não estão emitindo documento e que não são não tem prática fiscal, né? Não precisa saber de CST de PIS/COFINS, CST de IPI. Então, a DANF é para, o nome dela já diz, né? Auxiliar a operação. Para aquele transportador, para aquele recebimento, olhar fisicamente, identificar se bate com aquilo que foi pedido. Então, vocês perceberam que a DANF, até quando vocês já começaram aí a emissão do XML, né, de vocês desde janeiro, o fisco não alterou. Ele não alterou nenhum tipo de campo. E eu falo para vocês, eu não vejo necessidade também. Porque o XML é a principal obrigação acessória do seu contribuinte e é o arquivo jurídico em uma fiscalização. Então, eu não vejo necessidade, o fisco não está. Talvez, eu acho que depois que houver a extinção de todos os tributos, né, talvez a gente tenha uma atualização, obviamente, para que a DANF represente. Só que no momento, a gente precisa olhar o XML, tá? Então, as tags ali, e são tags super importantes que já não tem hoje, por exemplo, CST de PIS/COFINS, CST do IPI, já não tem lá dentro, né? Já não está dentro da DANF, mas já tem informação que tem impacto literal no seu fechamento. Ok? A outra dúvida dessa mesma pessoa, José, você só me É relembra. para Priscila, a mesma pessoa. Sim, a mesma pessoa, Priscila. Ela comenta claro, se para essas notas de débito e crédito que trarão destaque de ICMS e IPI, além do IBS e CBS, como ocorre nas notas de crédito em caso de recusa total ou parcial. Ela está fazendo um comparativo, se está correta essa comparação que ela faz. Sim. Ótimo, eu entendi. O que
o que estava gerando dúvida sobre a terceira nota? Lembra que eu falei para vocês da terceira nota? O ajuste CNF saiu e aí ele falou o seguinte: precisa ter a finalidade de nota de débito naquela operação, porque senão eu não consigo ler aquilo que corresponde à onerosidade. A de simples remessa vai ter o valor daquilo que foi feita a contraprestação, mas ela não vai ter incidência do ICMS, porque o regulamento do ICMS diz que não incide o ICMS nessa primeira nota, porque não teve uma circulação de item. Tudo bem. Só que existe uma onerosidade. Ou seja, nessa nota de simples remessa, vai ter essa CT do ICMS, vai ter as informações de PIS/COFINS, se for o caso, de IPI, se for o caso, enfim. Você continua emitindo ela normalmente sobre os tributos que incidem no consumo, só que agora a gente também vai precisar colocar o IVA dual. Por quê? É nessa nota que existe a onerosidade. Quando emitir a segunda nota, o que vai ter a mais? Incidência do ICMS. Vai ter a CST, vai ter a CST de PIS/COFINS, vai ter todos os tributos que incidem no consumo, normalmente no XML. Só que vai ter também a informação de que foi pago na primeira nota. Então, se a gente olha a estrutura do XML, a gente consegue trazer essas informações dentro do mesmo documento. Tudo bem? Ficou claro por aí? Sim, muito obrigado, Graziela. Essa segunda pergunta é para o Silas e veio do Luciano Cursino Santos. O Luciano gostaria de saber, Silas, se a solução apresentada faz parte do pacote Avalara ou se é um módulo à parte, né, que era uma aquisição separada. Ótima pergunta, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ótimo. Só para complementar, é uma solução separada dentro das soluções Avalara, por conta até mesmo de não ser uma obrigação legal, né? Diferente, por exemplo, da DERE, que é uma atualização do próprio Tax Compliance, que vai ser uma entrega, aqui realmente ele quase se torna mais financeiro do que fiscal, né? Acho que foi bem o que a Graziela mencionou mesmo, né? A obrigação em si é o documento, né? O documento acaba sendo a obrigatoriedade que já existia antes, mas agora é a finalidade, né, da reforma. Então, por conta disso, é uma gestão à parte e até, acho que tinha outras perguntas relacionadas a isso, pode ser comercializado separado. Eu não preciso ter as soluções da Avalara por completo, não preciso ter o Tax Compliance completo, eu posso usar só ele com qualquer outra solução sem problemas. Perfeito, Silas. Obrigado. Continuando contigo, Silas, agora uma pergunta do Márcio José dos Santos, onde ele questiona se essa solução, relacionando também ao motor de cálculo e a apuração assistida, funcionarão com o ECC que não tem suporte SAP. Um SAP ECC sem atualização, provavelmente, né? Eu acho que Exato, nesse sentido. Sem o suporte. Sim, um SAP mais velho, digamos, um EHP5, com isso que eu ia mencionar. algo assim. Nós temos o suporte, né, o conector com ECC, com S4 Private, com Grow, mas ele sempre está ali a partir do EHP6. É os requisitos mínimos certo. Quando a gente fala do SAP. Eu consigo trabalhar com EHPs anteriores, mas nesses casos sempre vai precisar de algum ajuste no conector, porque aí provavelmente eu não vou ter alguma informação necessária dentro do RP. Mas a gente consegue sim, a gente vê caso a caso. Perfeito, até mesmo porque o HP5 é o primeiro que introduz o SOA, né? E já teria que ter um módulozinho instalado à parte. Faz sentido, obrigado. Bem, voltando agora para a Grazi. Grazi, pergunta da Priscila Lucena. Na emissão da nota fiscal de débito tipo 04, que menciona multa e juros, deverá ser utilizado o mesmo CFOP da operação original ou o CFOP 5.949/6.949? Na verdade, você vai trazer uma nota fiscal referenciada olhando a principal, né? Então, por exemplo, a gente emitiu uma nota de 501, e aí você precisa emitir juros, encargos, enfim. Você vai utilizar a mesma CFOP com a referência dessa primeira nota. Lembre-se, pessoal, o objetivo principal da CFOP é demonstrar aquilo que está acontecendo. A gente colocar uma CFOP 5949, a gente está tirando a principal referência, tá? Então, o que vocês podem também, a gente não tem, obviamente, uma fundamentação legal dizendo que, de fato, a gente tem que trazer essa CFOP idêntica, mas é um entendimento, tá? Eu acho que a gente vai se perder se a gente colocar uma CFOP totalmente diferente daquilo que aconteceu na primeira nota. Só que, obviamente, os estados, eles não têm essa dinâmica, né, de trazer o entendimento deles
por agora, porque os estados, eles têm a resposta à consulta mais pertinente ao ICMS. O que a gente pode aguardar é posicionamento do comitê gestor, é posicionamento da regulamentação sobre as utilizações do CPLP. Ao meu ver, o CPLP ele acaba sendo desuso na nova era, porque na verdade a gente tem o Seclestrib, né? Então, não vejo uma necessidade de a gente alterar a CPLP nessa nota fiscal. Certo. Nós vamos para a última pergunta, até mesmo por causa do tempo. Ela é dividida em partes, e também para a Grazi, tá? Veio da Priscila da Silva. Ela comenta: hoje, nas operações com simples remessa, vamos ter 3 documentos fiscais, que cita ela. A nota fiscal de simples remessa, a de entrega da mercadoria e a nota de débito para cobrar o IVA dual. Ela questiona se é isso mesmo ou não. E continua. Não sei se você quer responder isso primeiro, antes da gente continuar. Esse foi o exemplo que a gente demonstrou em aula. Desculpa, José. Esse exemplo a gente demonstrou em aula e não faz sentido a gente emitir 3 notas nessa operação. Sim, e ela continua. Ou na própria nota fiscal de simples remessa não terá mais finalidade 1 e agora será finalidade 6, ou devo emitir a finalidade 1 e utilizar apenas o campo TPND débito e colocar 6 para pagamento antecipado. É que, na verdade, eu acho que existe um entendimento sobre essa finalidade, né? Ela sendo 6 ou 5, ou enfim, pessoal, ela não altera a incidência do ICMS, tá? Então, a gente não pode ficar fadado a colocar a finalidade, é por isso que eu falo para vocês, olhem, aquilo que é descrito nas notas técnicas do porquê existe uma finalidade, nada tem a ver com a incidência do ICMS. Então, independente daquilo que você colocar, de, por exemplo, 6 ou 5, não vai interferir na sua apuração do ICMS. Esse é o primeiro ponto, nem de PIS/COFINS. O objetivo dela é trazer isso para dentro da apuração assistida, porque existe um fato, existe uma onerosidade. Então, o objetivo principal das finalidades da nota de débito e crédito é relatar, primeiro, aquilo que a gente não consegue ajustar por meio de nota fiscal complementar e que aconteceu posteriormente a essa onerosidade. Já aconteceu depois da contraprestação. Multa e juros é um exemplo disso. Então, se houve depois, aí você precisa emitir. Só que, naquele momento, simples remessa, voltando ao caso, aqui a gente já tem, não precisa emitir uma terceira nota, porque os juros e multa, realmente, a gente vai ter que ter a nota 3, né? Porque acontece depois. Mas nessa do simples remessa e na entrega, não, porque já existe uma onerosidade muito clara na primeira nota. Perfeito. Obrigado, Grazi. Pessoal, chegando ao final do nosso webinar, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês. Quero agradecer também a Graziela e ao Silas. Excelentes apresentações. Espero que o conteúdo tenha sido útil a todos. A reforma tributária já é uma realidade. E quanto antes as empresas começarem a entender os impactos e se preparar, melhor será essa transição. Se fizer sentido para vocês aprofundar esse tema ou entender como isso se aplica ao cenário da empresa de vocês, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. É só utilizar o QR Code que nós vamos mostrar na tela. E nos próximos dias, vamos enviar por e-mail a gravação e todo o material compartilhado aqui, além das respostas às perguntas que não puderam ser respondidas. Muito obrigado pela participação e até o próximo evento. Até mais.